nós vamos, na sequência, ter a palestra com a Eliana Gola, com o tema Joias com História, o Misticismo e as Lendas dos Ritos de Passagem. Então, aqueles que puderem permanecer aqui conosco, podem ficar sentados, nós vamos fazer também no mesmo formato, utilizando os fones, e tem algumas pessoas também que estão chegando agora para esse outro conteúdo com a Eliana, então a gente só vai aguardar essa mudança aqui de público e vocês que podem permanecer, por favor, continuem também conosco. Não sei se a gente vai também, talvez, tirar essas cadeiras daqui, aí vocês vão me orientando. Eu só quero lembrá-los que nós vamos ter ainda hoje, logo mais, gente, às 14h30, assim que encerrar o conteúdo daqui, nós vamos ter no Espaço Design, que é o espaço aqui ao lado mesmo, ao lado do auditório, um debate sobre norma de representação gráfica NBR 17.041 e sobre o glossário técnico de joalheria. Então, vai ser logo mais às 14h30 aqui no Espaço Design, que é esse espaço que fica aqui ao lado do auditório. Então, quem tiver interesse também nesse assunto da norma de representação gráfica, NBR 17.041, e no glossário técnico de joalheria, nós vamos ter também um bate-papo, um talk sobre esse assunto. Então, aí, a hora que vocês saírem daqui, já podem, de repente, emendar aqui no próximo assunto, tá bom? Então, eu vou pedir às pessoas que vão acompanhar esse próximo conteúdo, já podem aguardar aqui, já podem ocupar os seus lugares, podem se sentar. E aos demais também eu peço que lembrem-se de devolver, quem não vai acompanhar o conteúdo, lembre-se, por favor, de devolver os fones e retirar o documento. Eliana já está aqui, não é? Só aguardando, então vamos lá, vamos dar sequência. O tema já disse para vocês, Joias com História, o Misticismo e as Lendas dos Ritos de Passagem. E tem aqui uma breve introdução. Olha só, gente, o consumidor usa joias não apenas para expressar o seu recado ao mundo, mas para que ele próprio se reconheça. Somado a isso, o seu uso está interlaçado com os ritos de passagem que estão muito mais presentes nas nossas vidas do que a gente pode imaginar. Eles se manifestam de diversas maneiras celebrativas, vocês sabem, olha, desde o início da socialização ao término da infância para a adolescência. No início do climatério das mulheres, nas demais passagens vitais da natureza humana, desde o nascimento até a morte. Então, na próxima palestra, vão ser discutidos aqui os ritos, como eles surgem, as simbologias, que são tão importantes, e tudo isso também integra, vou falar aqui, olha, o livro que Eliana lançou aqui na feira, o livro A Face Mística da Joia. Então, nós vamos falar sobre isso, e aqui eu tenho só uma breve introdução também sobre a Eliana. A Eliana Gola, que é artista plástica, com especialização em design gráfico, mestre em design e desenvolvimento de produto e design de joias, estruturou e coordenou e ministrou cursos na Faculdade Santa Marcelina, no Centro de Estudos da Moda, ECA-USP, no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e na FAAP. Foi coordenadora do curso de pós-graduação do Instituto Europeu de Design, professora na graduação em produção joalheira e, como designer, atuou em empresas como Joalheria Rosa ou Cubo, Adrizum Joalheiros e desenvolveu coleções para Vivar, entre outras marcas. Premiada em diversos concursos nacionais e internacionais, presta consultorias para varejistas, indústrias de joias e bijuterias, além de ministrar palestras e workshops, atua como perita judicial em design de joias, nomeada pelo juiz estadual, Fórum João Mendes, e autora do primeiro livro sobre a história da joia publicado no Brasil, como eu mencionei, A Joia, História e Design, terceira edição pela editora Senac, A Joia do Brasil, editora Chiado, da biografia Gaita com Bossa, A Vida Musical de Kleiber de Souza, Augure, Mais Que Um Álbum, e esse que ela lançou aqui, A Face Mística da Joia, Símbolos, Lendas e Mistérios. Bom, enfim, uma breve apresentação aqui. Seja bem-vinda. Eu vou pedir que recebam a Eliana com uma salva de palmas. Desejo um bom trabalho. E agora podem usar os fones, por favor, para que vocês possam ouvir a Eliana. Bom trabalho, Eliana. Obrigada. Vocês estão ouvindo? Está ligado? Tá. Bom, toda joia tem uma história por trás, né?
toda a expectativa do criador da joia e como que ele influencia e absorve todo esse desejo do consumidor. Os ritos de passagem, que são os ritos de iniciação também, são aqueles momentos em que toda civilização tem, todo ser humano tem, de celebração de algum momento especial na vida dele. Então, por exemplo, o nascimento, a morte, o casamento, os 15 anos, são momentos especiais que normalmente a gente comemora e eterniza com uma joia. As celebrações que assinalam as mudanças da vida de cada indivíduo numa sociedade, numa comunidade em que ele pertence, né? E nessa minha pesquisa, eu descobri que alguns autores dizem que esses ritos de passagem são divididos em 3 partes. A primeira parte são os ritos de separação, como a formatura, né, a festa de formatura, quando o cara passou tantos anos estudando, tanto tempo lutando pela sua colocação, e aí no final é uma vitória que eles estão recebendo o seu diploma e normalmente um anel de formatura, que é dado pelos familiares, pelos pais ou pelos padrinhos, para que eles eternizem esse momento de vitória, né? Porque foi uma conquista, ele conseguiu o seu diploma e uma nova fase na vida dele, que agora ele vai ser um profissional nessa área. Pode ser também o sepultamento, na verdade, o falecimento, né? Então tem o rito também de passagem, e para isso a gente também tem joias de memória, que eu vou falar mais para frente. E tem os ritos de margem, que são, por exemplo, o período de gestação, da gravidez, que também tem vários tipos de joias que a gente pode oferecer para a grávida, que vai influenciar nesse bebê que está nascendo. Tem também o noivado, né? Os anéis de noivado, que também são os ritos de margem. Quer dizer, você ainda não chegou lá, você está a caminho dele, né? E os ritos de agregação, que aí, no caso, são o batismo, que normalmente na religião católica é dado uma medalhinha de anjo da guarda. O casamento são as alianças, as bodas, todas as bodas têm uma pedra específica, um material específico para comemorar e eternizar aquele momento. E o primeiro dia de aula na escola ou na faculdade também são ritos de, nesse caso, agregação. Tá? Então, essas 3 divisões são importantes para a gente poder oferecer para os nossos clientes joias para esses momentos, para eternizar esses momentos que são tão importantes. O anel de debutante, por exemplo, é o exemplo da passagem da vida infantil para a vida adulta. Mais ou menos por volta do século XVI, começou essa tendência de você fazer uma festa de debutante para a menina que estava fazendo 15 anos. Na época, tinha um outro contexto político e social, e a mulher tinha como sucesso na vida se casar, arrumar um bom casamento, ter filhos, cuidados da casa, esse era o objetivo. Então, a menina que estava fazendo 15 anos era apresentada à sociedade para que cumprisse as novas condições de relacionamento com a sociedade. Hoje em dia, a gente vê que a festa de debutantes tem uma porção de outros significados, né? E é muito importante para a garota entender que ela está abrindo mão da sua boneca e está recebendo uma joia como uma mulher agora entrando na fase adulta, que vai ter outros tipos de relacionamento, outras responsabilidades e outras formas de ver a vida. A joia é o objeto mais marcante e que acaba ficando como herança na vida das pessoas. O anel de formatura é um outro
uma outra joia que eu acho incrível, porque como você conquista, depois de tantos anos de estudo, né, você conquista essa vitória, né, de você ter recebido o seu diploma e está iniciando uma nova experiência na vida, você vai trabalhar, você vai se especializar e vai conseguir modificar todo a sua estrutura, talvez familiar e tudo mais com isso. Então, o anel de formatura é um objeto marcante. Ele começou a aparecer por volta de 1830, mais ou menos, com o seguinte: uma turma, que era uma turma muito unida, de uma escola no Reino Unido, que eles gostaram tanto de conviver aqueles anos todos juntos, fizeram tantos trabalhos juntos, que eles resolveram, então, fazer um anel que todos eles tivessem igual, escolheram uma pedra que representasse aqueles todos, o que eles tinham passado, e na formatura, na cerimônia de formatura, cada um recebeu o seu anel e ficou marcado, porque quando eles se identificavam em outros ambientes, falavam: você é da turma tal, eu também fiz parte dessa turma, desse ano tal. Foi tão bem aceito esse anel, que ele passou a fazer parte institucionalmente das seguintes comemorações, das seguintes cerimônias de entrega de diploma. E até hoje a gente tem isso. Eu não sei se vocês notaram que depois da pandemia a gente tem muito mais festa de formatura e as festas estão super elaboradas, com muito glamour, quase um espetáculo com shows e tudo mais. É fundamental que esse formando, que passou todo esse tempo lutando, tenha uma joia de formatura. Um exemplo de joia de formatura que eu acho incrível, que quando eu descobri foi porque o meu filho se formou em engenharia. E aí eu fui descobrir esse anel de ferro, que é o Iron Ring, que eles falam, que apareceu em Quebec a primeira vez, pelo seguinte: em Quebec, eles estavam, no começo do século XX, eles estavam construindo uma ponte, e durante a construção ela entrou em colapso e caiu, e matou muitos trabalhadores, matou muitos mesmo. Bom, eles reconstruíram a ponte e tal. Alguns anos depois, poucos anos depois, essa ponte caiu de novo e matou mais uma porção de gente. Então, um grupo de profissionais da engenharia se reuniu e falou assim: olha, nós vamos ter que discutir sobre as responsabilidades e sobre as possibilidades de a gente evitar novamente esse tipo de acidente, que é uma coisa horrorosa, isso que está acontecendo. As pessoas não têm responsabilidade sobre a obra que está fazendo. Temos que ter conceitos, temos que ter cálculos, temos que ter uma porção de coisa, e isso vai influenciar na formação dos novos profissionais. Isso mudou, inclusive, os cursos de engenharia daquele período. E eles resolveram fazer esse anel, que é o anel de ferro. É um anel, originalmente era de ferro mesmo, não era de metal precioso. Hoje a gente faz em aço, faz em prata e faz em titânio. Do meu filho eu fiz em titânio. É para ser usado no dedo mínimo da mão dominante, porque quando você vai escrever ou fazer um traço, ele tem que incomodar, para que você lembre das suas responsabilidades, da sua humildade em relação àquele assunto que ele está tratando. E isso é um orgulho também, porque mostra que essa pessoa se formou com consciência, humildade e capacidade para exercer essa função. Vocês conheciam esse anel de ferro? Então, aí a gente vem para as joias dos recém-nascidos.
A gente sabe que, por exemplo, os 3 reis magos, eles levaram os presentes de ouro, então, ouro, mirra e incenso. Agora, eu não sei quem levou quem, eu não me lembro direito quem levou quem. Mas o ouro representa a pureza, a mirra representa a imortalidade e o incenso representa a espiritualidade. Então, eles levaram os presentes, porque quando uma criança nasce, o que você quer, aquela felicidade, você quer que se eternize de alguma forma. Então, o presente que você dá é um pouquinho do afeto que você tem, um pouquinho daquele grande afeto que você tem para essa criança que está chegando agora, né? Então, presente de recém-nascido é a expressão do amor no coração de quem a oferece, mas quem recebe também fica muito feliz, né? Então, para a religião católica, a gente tem o anjinho da guarda, que é aquele que ele vai proteger para sempre aquela criança, enquanto ela estiver no berço, né? E a gente tem o Harmony Ball, que é Alguém conhece o Harmony Ball? Simplesmente é um colar que ele é bem longo e fica na altura do umbigo, e que nessa bolinha tem um tipo de um guizo lá dentro que faz um som bem suave, e esse som vai acalmar o bebê. Parece que a partir do 5º mês de gestação, todo bebê consegue ouvir algum som. Esse som do guizo, ele consegue ouvir. Então, vai acalmando o bebê dentro ainda da barriga da mãe. Quando o bebê nasce, esse colar vai ser encurtado para que fique na altura do seio. E aí, enquanto ele estiver sendo amamentado, ele pode brincar com aquele pingente e, com isso, também se acalmar e ficar gostosinho e tal. E tem muitos exemplos de presentes para recém-nascido. Tem uma lenda chinesa. Esse meu livro que eu estou lançando é todo baseado em lendas, mistérios e símbolos, tá? Então, eu pesquisei que tem uma lenda cigana, que era o seguinte: todos os bebês, quando eles iam nascer, eles tinham que escolher os seus pais. E tinha um bebê lá que ele estava muito indeciso, ele estava com muito medo de fazer essa escolha. Aí o guia espiritual virou para ele e falou assim: olha, você pode escolher com calma, pode escolher tranquilamente, porque eu vou mandar para você um presente que vai te proteger da saúde e sucesso para toda a vida. E assim ele escolheu uma família cigana e nasceu. O primeiro presente que ele recebeu foi um par de sapatinhos vermelhos. Então, não sei se vocês conhecem a lenda do sapatinho vermelho, é essa. Esse sapatinho ele guardou pelo resto da vida. Foi um sucesso, foi uma pessoa de muito sucesso, uma pessoa boa, teve uma vida excelente, muita saúde até o final. E esse sapatinho passou para as gerações seguintes. Esse é um exemplo. Tem um exemplo também de que, na Inglaterra, eles costumam dar para o recém-nascido uma medalha de prata, uma moeda de prata. E isso remonta desde o Alexandre o Grande. Todo bebê que nasce recebe uma moeda de prata, para que ela te traga fartura, sucesso e dinheiro, né? Aí a gente tem as joias de família. Joia de família é todo tipo de joia que você tem, que foi comprada para um evento especial, para marcar um momento especial, que pode ser um relógio, um anel, um colar, um brinco. Essa peça ela vai ser uma joia de família se ela foi comprada com carinho e para ser a peça que marcaria aquele momento especial na vida da pessoa. Depois foi da avó, vem para a mãe, aquele anel que foi da avó, veio para a mãe, vai para a filha, e assim você vai
conseguindo manter dentro dessa família uma peça especial. Essas são as peças que a gente chama de peça joia de família. Tá? São todas elas, todas as que foram compradas para um momento especial. As bodas de casamento, a gente sabe que tem para as bodas de casamento, depois tem para 10 anos, 20 anos, 30 anos e assim por diante. E cada uma delas tem uma pedra específica que representa alguma coisa. Então, por exemplo, a bodas de diamante, porque a pedra é considerada eterna, né? O diamante é eterno. Segundo a De Beers, nos anos 80, lançou esse ditado de que o diamante é eterno e as mulheres precisam de um diamante. Eu também concordo que as mulheres precisam de um diamante. Então, tem a de pérola, que é mais nova e também menos anos, né, de casamento, e também é uma pedra mais delicada. Tem o âmbar, tem o ouro, tem a prata, que você vai... bodas de prata, bodas de ouro, bodas de titânio, tem de tudo hoje em dia. Então, são joias para marcar um momento muito importante e isso elevar a possibilidade de venda das suas peças também. Joias de memória. As joias de memória é aquela que eu tinha contado para vocês, principalmente sobre a morte, né? Então, é muito comum a gente encontrar as joias fúnebres, que são uns tubinhos onde você guarda um pouquinho da cinza do seu falecido ente querido, para guardar sempre perto de você. A gente tem também o relicário, que você guarda uma fotografia, um pedacinho de um cabelo para lembrar. É meio esquisito, né? Mas é comum acontecer de a gente encontrar pessoas que querem guardar um pedacinho de cabelo e tal. E os diamantes sintéticos, que hoje é possível a gente fazer de material orgânico. Você consegue fazer com um pouco de cabelo, um pouco de pele, alguma coisa, ou então a própria cinza do falecido, você manda cremar, né? A pessoa vai ser cremada, depois você, com 500 gramas de material orgânico, é possível fazer um diamante. E dependendo de como é a constituição física da pessoa, ele aparece de uma cor. O diamante é feito por um processo de muita pressão, numa máquina, um processo de muita pressão, custa bem caro, mas é eternizado o ser amado num diamante. Eu sei que o Pelé, que morreu agora, ele já tinha feito um diamante com o cabelo dele e com a grama do São Paulo, que ele jogou. E tem gente que faz de cachorrinho, dos pets que morreram. Cada um escolhe uma forma de eternizar aquele ser, né, com uma sequência. Isso é só uma ideia, né? A gente pode desenvolver outras joias fúnebres, outras joias de memória, né? Esses são os 3 livros que eu fiz. Esse é o primeiro. Ele conta a joia História de Design, ele conta a história da joalheria no mundo, desde o Paleolítico até os dias de hoje. E ele é da editora Senac, está na 3ª edição já. Esse aqui é a Joia do Brasil. Eu conto a história da joalheria pela vertente... a Joia do Brasil pela vertente da joalheria, nos últimos 50 anos. Então, eu conto um pouco da moda, do mercado, da política, da economia e como isso tudo influenciou esse processo até a gente, os dias atuais, né? As joias ecologicamente corretas e tudo mais. Então, é um livro muito informativo, esse aqui, e que conta também um pouco de o Brasil ser um produtor tão
fabuloso de matéria-prima, a gente ter tantos criadores. Por que que esse setor não é um dos pilares da economia? Foi através dessa pergunta que eu desenvolvi esse livro. E ali tem várias vezes a resposta. Se vocês lerem, vocês vão descobrir quantas respostas. E a face mística, que está sendo vendido ali, que eu conto um pouco das antigas civilizações, das lendas das pedras. A lenda da ametista é maravilhosa. Essa cor da capa foi escolhida porque é a cor da espiritualidade. Um pouco do simbolismo do ouro, da prata. Como algumas peças, qual a origem de algumas peças da argola, por exemplo, do piercing, qual a origem dessas peças. Histórias em que a joia foi a protagonista, histórias que viraram filme, livro, jogos de computador. Eu falo um pouco sobre a joia da astrologia, falo um pouco sobre a joia na yoga, no feng shui, nos orixás, na geometria sagrada, enfim, é um apanhado grande de histórias de interesse que dão subsídios para quem vende joias, contar um pouquinho além de só o material e o valor. Vocês vão ter ideias com esse livro de como vocês podem embasar a criação dessas peças. Tá? E tem também, eu fiz um edital e espalhei pela internet, e muitos designers brasileiros mandaram peças para participar desse livro. Então, ali no meu estande tem também a exposição de algumas peças que participaram do livro, de designers brasileiros. E veio gente de Brasília, Piauí, Mato Grosso, Goiás, veio gente do Brasil inteiro querendo participar do livro. E está muito interessante a exposição lá. Quem ajudou a patrocinar o livro foi o Ara Vartanian, e ele também tem algumas peças ali expostas que são maravilhosas. Então, eu convido todos vocês para irem até o meu estande, tomar uma tacinha de vinho e conhecer um pouco do meu livro. Tá bom? Muito obrigada. E é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta?